Em nosso estudo de hoje é a lição 14 do livro Rumo Certo e tem por títulos Tribulações. Quando estiveres à bica de maldizer as provações que a terra te oferece por lições beneméritas, pensa na estagnação em que se nos erigiria o caminho se não houvesse a mudança que tantas vezes se nos expressa a custo de sofrimento. Se a semente não aceitasse a solidão no claustro da gleba, flor e fruto não surgiriam no enriquecimento da vida. Se a fonte recusasse passar por sobre lodo e pedra, o campo estaria reduzido à esterilidade. Se a lâmpada se negasse a suportar a carga de força que gradativamente a consome, não se faria luz dissolvendo as trevas. Se a criança não se desenvolvesse transformando-se em adulto, a ingenuidade jamais daria lugar à experiência. Assim, em todos os distritos da edificação e do sentimento. Se a cultura não crescesse, não haveria progresso. Se a teoria não avançasse para a realização, nunca passaria de um montão de palavras. Transposição, atrito, provas e desafios são condições de melhoria e aperfeiçoamento, ajuste e elevação, e à vista disso aceitemos em paz as tribulações que a existência nos impõe. Se lutas e empeços, conflitos e lágrimas não nos visitassem os corações, nosso espírito se deteria gradeado na ilusão e na incipiência, ensombrado de ignorância e primitivismo. Agradeçamos os obstáculos que nos chegam em forma de alteração ou mudança, quebrando-nos a inércia e renovando-nos a vida. Recordemos a águia nascitura. Não fosse o rompimento do invólucro que a constringe, não desenvolveria as próprias asas para ganhar as alturas. Não existisse o sofrimento que nos estilhaça a crosta da personalidade egoísta, não encontraríamos caminho para elevar-nos à felicidade da vida eterna. Mais uma lição nos chamando a atenção do porquê que esse mundo que a gente vive é um mundo de provas e de expiações. A gente tem que começar a entender que, em primeiro lugar, a Terra não é uma colônia de férias, embora ofereça algumas oportunidades de férias e de lazer também muito boas, mas aqui é um lugar para a gente trabalhar e para a gente burilar o espírito que nós somos. Nós somos espírito. Nós não somos esse corpo aqui que a gente está vestindo agora. Então, o que acontece? Quando fala que é um mundo de expiações e provas, em primeiro lugar, expiações tem a própria denominação feita pelo codificador lá no livro Céu e Inferno, no capítulo que trata do Código Penal da Vida Futura. Ele fala, a expiação é a consequência da violação da lei de Deus que a gente pratica. Violou a lei de Deus, lei de causa e efeito, aquilo retorna para a gente, o nome vai se chamar expiação. E ele coloca até como um processo natural, que a gente, quando descobre que está fazendo uma coisa errada, tem coisas erradas que até hoje a gente faz, a gente não sabe ainda, quando a gente descobre, vem o arrependimento. Pois se eu soubesse desde o início, eu não teria feito. Se eu soubesse que era esse o efeito, eu não teria dado causa a esse efeito. Mas depois que você descobre, vem o arrependimento, mas você ainda fica espiando durante algum tempo, até que você tenha a condição de reparar totalmente o mal que você fez. Reparado o mal, bola para frente, vida que segue, e segue. Agora, quando vai falar de prova são novos aprendizados. Então, tanto um como o outro vão tirar a gente da zona de conforto, e se não fossem esses problemas que nos pegam de surpresa, colocam a gente para exercitar a inteligência, colocam a gente para administrar, para poder ceder daqui e dali, para poder passar até por situações mil adversas, que na verdade vão estar preparando a gente. Já perceberam isso? As pessoas ficam, eu não queria nunca ficar endividado, mas é só quando você ficar endividado você vai aprender a gerir o seu patrimônio e vai ter até mais valor quando você tiver condição financeira mais folgada. Não adianta, é só quando a gente experimenta a solidão que a gente vai ver o quanto faz falta a nossa família, e é tão bom que a gente aprenda antes de perder o contato físico com determinada pessoa, porque a gente ouve com tanta frequência, né? O parente tal, o pai idoso, a mãe idosa está aqui, é só depois que foi embora que vai valorizar, vai ver a falta que faz.
Aí depois que foi embora, coisa nenhuma, a gente tem que fazer a partir de agora. Mas aqui na Terra, a gente vai experimentando a dor, o buril, e o Emmanuel faz as comparações. É igual a semente precisa da solidão antes de se tornar flor e fruto, igual a fonte precisa passar pelos lugares mais inóspitos, nas condições mais adversas, como lodo, pedra, igual a lâmpada que está aqui iluminando a gente, a carga que ela precisa. Quantas vezes com a velocidade da luz, né, você dá a volta naquele recinto tão pequenininho ali, e a criança também, que um dia vai virar adulto. Todo mundo precisa passar por um momento de teste, e esse teste é ele que vai nos dar o carimbo daqui a pouco de que nós somos espíritos que estamos em evolução. Vamos seguir em frente? Vamos para o mundo de regeneração? Ainda tem coisa para espiar, tem coisa para provar aqui no mundo ainda com tantas dores como o nosso. Aí vai depender de cada um, e é por isso até que a gente vai perceber que nesse mundo é o próprio mestre que fala para a gente. A porta da perdição é larga, da salvação é estreita, porque poucos vão se esforçar realmente, mas vai se esforçar aqui. E ele vem falar para a gente, ó, tá doendo aqui na terra, tá complicado. Bem-aventurado aqueles que têm sede de justiça, que serão saciados. Tenham paciência. Agora, faz a parte de vocês. Bem-aventurado serão aqueles que são mansos e pacíficos, porque herdarão o reino de Deus. São aqueles que são misericordiosos, são aqueles que são pobres de espírito, ou leia-se, humildes. Ele vem dando as dicas para a gente e vai mostrando para a gente, ó, não é fácil realmente. A gente vai ter um monte de problema no meio do caminho, porque a gente vai esbarrar com o quê? Com o nosso egoísmo, com a nossa vaidade, o nosso orgulho, que eles são os maiores empecilhos para que a gente adquira essas virtudes que Jesus vem dizendo no Evangelho como condições para que a gente possa ter o visto, aí, o passaporte para ir para mundos melhores. Agora, vamos lembrar sempre aqui com o Emmanuel, transposições, atritos, provas e desafios são condições de melhoria, aperfeiçoamento, ajuste, elevação. E a gente tem que ler isso o tempo todo, e ler e reler de novo, porque volta e meia a gente se pega falando, por que Deus está fazendo eu passar por isso? O que eu fiz de errado? Por que eu? Por que tanta dor comigo? E de lamentação em lamentação a gente vai perdendo a oportunidade do aprendizado, quando na verdade daqui a pouco a gente descobre que passando por esses problemas a gente acaba se tornando também exemplo para outras pessoas. Eu me lembrei aqui agora de um senhor que a gente visitava alguns anos atrás, até a pandemia mais ou menos, e que ele perdeu as 2 pernas por conta da diabetes. E a gente falava com ele, falava, olha, o dia que o senhor pegar essa cadeira de roda, sair daqui de casa, for para o portão, der uma volta na rua, só vai se tornar uma referência tão legal, porque as pessoas vão olhar para o senhor e falar, pô, peraí, ele está sem as 2 pernas e está vivendo desse jeito, eu vou ficar aqui deixando com que o meu problema, que eu acabo considerando menor do que o problema que ele está vivendo, me atrapalhe. E a gente vai encontrar pessoas incríveis, pessoas maravilhosas que superam adversidades, que servem como um incentivo para cada um de nós, para a gente não ficar apenas na lamentação, e para que a gente entenda que em mundo de expiações e provas isso vai acontecer sempre. Lutas, empeços, conflitos, lágrimas. Ele fala, se não nos visitasse o coração, nosso espírito ficaria gradeado na ilusão, na incipiência. Então ele fala para a gente, agradeçamos esses obstáculos que nos chegam em forma de alteração ou mudança, quebrando-nos a inércia e renovando-nos a vida. São mensagens que a gente precisa estar o tempo todo, porque aqui as coisas realmente acontecem. E acontecem pegando a gente de surpresa. Quando você menos espera, é uma nova enfermidade, é algum ente querido que está indo embora, é uma crise que está acontecendo no governo, que está fazendo com que os preços disparem, é uma briga aqui no teu trabalho. Aqui no mundo de expiações, a gente tem que procurar, como eu recebi uma mensagem que eu sempre recebo todo dia de manhã, um dos bens mais preciosos que a gente tem aqui na Terra, que é a nossa paz. Aceito, muito obrigado por esse desafio, vamos procurar da melhor maneira resolver esse desafio. Vamos lembrar de uma coisa, são nos problemas a longo prazo que a gente desenvolve mais tenacidade. Então
Então vamos estar preparados para eles e vamos agir com fé. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.